O vídeo de hoje é bem triste para muitas pessoas, principalmente para os brasileiros. Porque o vídeo de hoje a gente vai relembrar como aconteceu o fatídico 7-1. Para mim, isso não é a maior vergonha do futebol mundial. É a maior vergonha do futebol brasileiro. Porque derrota é uma das nuances do futebol. Derrota, vitória, empate. São os três resultados que uma partida tem para se entregar ao torcedor. Mas uma goleada sem propor nada, uma coisa vexatória, isso vira vergonha. Então no vídeo de hoje eu vou te contar como aconteceu o fatídico 7-1. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, vem com a vinheta. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? João Paulo aqui fala. O vídeo de hoje é sobre o 7-1. Alemanha 7, Brasil 1, na Copa do Mundo de 2014. Foi um jogo inacreditável. Foi um jogo que ninguém entendeu. Todo mundo queria saber como, por que aconteceu esse 7-1. Não tem explicação. Foi um jogo com uma seleção muito melhor que a Alemanha, contra uma seleção muito abalada que foi a seleção brasileira. A gente não vai falar aqui de técnica, de tática ou de jogabilidade, tinha que fazer isso, tinha que levar. Não. A gente vai falar aqui como aconteceu. Como foi que Brasil e Alemanha se enfrentaram e como o 7-1 foi feito pela seleção da Alemanha. Então se você quiser saber mais, cara, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4 horas da tarde, ter vídeo novo no canal. Se vocês gostarem mais desse vídeo, de relembrar assuntos aí avulsos, deixa no comentário que eu vou fazer com todo amor e carinho para você. Então vamos contar um pouco da história do Alemanha 7, Brasil 1, na Copa do Mundo de 2014. Então, antes do 7-1, a gente teve uma Copa do Mundo no Brasil, a segunda Copa do Mundo no Brasil. Pô, brasileiros ficaram felizes, muita gente reclamando, porque não era pra ter Copa, mas teve a Copa. Teve a Copa, a danada da Copa, e o Brasil entrou como uma seleção favorita, claro, porque é a seleção brasileira, segundo porque é uma das donas da casa. E muita gente estava com medo de se repetir a primeira Copa do Mundo em 1950, o Brasil perdendo a final, mas beleza. Então, o Brasil, vamos contar um pouquinho do Brasil. O Brasil estava no grupo 1 da primeira fase, da fase ali de grupos. Então o Brasil teve uma campanha até muito boa, com 7 pontos, 3 jogos disputados, 2 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Beleza. E se classificou para as oitavas de final. Pô, beleza, classificou para as oitavas de final, muito da obrigação. E nas oitavas de final, o Brasil enfrentou a Colômbia. Enfrentou o Chile. Chile, um adversário ali muito tradicional no Brasil em Copa do Mundo, já se enfrentaram várias vezes. E deu a lógica. O Brasil empata com a Colômbia nas oitavas de final e a disputa é para os pênaltis. E o Brasil se classifica ali na disputa de pênaltis por 4-2. Beleza. Pô, muito que é a obrigação o Brasil se classificar contra o Chile numa Copa do Mundo. Aí ele vai para as quartas de final. As quartas de final, um jogo também contra o outro adversário sul-americano, que foi Brasil e Colômbia. Jogo muito disputado, Colômbia querendo chegar na primeira semifinal da sua história. Aí o Brasil ganha de 1-0. Porém, neste jogo, Brasil 1, Colômbia 0, houve duas situações que refletem bem o 7-1. Primeira situação, o Zuniga disputa a bola com o Neymar,
e o Neymar sofre uma lesão na coluna e ele se machuca e não joga mais a Copa do Mundo. E outra, o Thiago Silva, ele é punido com o segundo ou terceiro cartão amarelo e não joga a semifinal. Vai jogar ou a final ou o terceiro e quarto. Beleza, uma preocupação muito grande, principalmente por causa do Neymar, que era o principal jogador da seleção brasileira na época e ainda é. Aí tudo bem, classificaram para as semifinais. Mas qual será o adversário das semifinais do Brasil? É claro que vai ser a Alemanha, que foi nesse jogo que aconteceu 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo. Mas vamos ver qual foi a trajetória da Alemanha até chegar na semifinal. Então, na fase de grupos, a Alemanha teve as mesmas pontuações do Brasil, com 7 pontos, com 3 jogos disputados, 2 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Beleza, aí ela vai para as oitavas de final. Nas oitavas de final ela pega a Argélia, uma surpresa ali, um time ali do continente africano, e ganha da Argélia por 2-1, com uma dificuldade dentro do jogo, mas consegue se classificar para as quartas de final. Nas quartas de final, a Alemanha pega a França. Pô, um jogo bem disputado, 2 times europeus muito fortes, e a Alemanha ganha de 1-0. Não tem importância. Ela se classifica para a semifinal. E a semifinal é a semifinal. As 2 semifinais, por assim dizer. A semifinal, a segunda é Argentina e Holanda, e a primeira é Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha, um confronto que já aconteceu em Copa do Mundo, seria uma revanche da Alemanha ganhar do Brasil, porque o Brasil ganhou na final de 2002 e tal, e esse que é o fatídico jogo do Brasil 1, Alemanha 0. Agora a gente vai contar um pouco, eu vou contar um pouco das escalações dos 2 times, como esses times entraram em campo. A seleção brasileira estava muito abalada, sem Neymar, sem Thiago Silva, a seleção alemã estava com todos os titulares, novinho foi. Então vamos destrinchar aqui a escalação do Brasil. No gol dessa seleção era o Júlio César, a lateral direita era o Michael, o zagueiro era o Davi Luiz e o outro zagueiro era o Dante, o lateral esquerdo era o Marcelo, os volantes eram o Fernandinho e o Luiz Gustavo, o meia era o Oscar, e no ataque o Hulk, o Bernardo e o Fred. Então, a seleção brasileira estava no 4-3-3, ofensivo, com 3 atacantes, um meia assim, 2 volantes segurando. Então, quem substituiu o Thiago Silva foi o Dante, que era o reserva imediato. E não tinha substituto para o Neymar, porque o Neymar era o melhor jogador e não tinha um segundo melhor jogador. Quem, se fosse o segundo melhor jogador, jogaria de titular. E quem substituiu o Neymar foi o Bernardo, que jogou muito bem na Atlético Mineiro em 2012, 2013, e muita gente confiava nele. Mas até o jogo não tinha feito nada. Seria um jogo assim, meio que assustador. E a seleção da Alemanha, como ela foi desenhada para enfrentar o Brasil. No gol, Neuer, na lateral direita, Lan, na zaga, Boateng, o outro zagueiro é o Hummels, o lateral direito é o Homer Hartz, os volantes, o primeiro era o Khedira e o segundo era o Schweinsteiger, os meias eram o Kroos, o outro meia era o Müller, o outro meia era o Ozil e o atacante era o Klose. Então, a seleção da Alemanha jogou no 4-5-1, mas muita gente fala que é um pouco defensivo, tá? Mas não era bem assim, era um time lá muito bem armado pelo seu treinador. Beleza, começou o jogo e no final dele, todo mundo já sabe que foi Alemanha 7, Brasil 1. Quem fez o gol do Brasil foi Oscar. Ali nos minutos finais da prorrogação, ele fez o gol de honra, porque perder de 7-0 também seria muito mais humilhante. Mas eles fizeram o gol. E quem fez o gol da Alemanha, os gols da Alemanha, foi o Khedira, 2 do Kroos, 1 do Müller e 1 do Klose. Isso só no primeiro tempo. Esses jogadores fizeram esses gols só no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo acabou 5-0.
Então, um primeiro tempo muito e muito assustador. E no segundo tempo, a seleção da Alemanha faz as substituições e entra o Schürrle. E o Schürrle faz os 2 gols. Isso é uma matéria que teve que os reservas que entraram na Alemanha, eles não queriam segurar o jogo, eles queriam mais e mais e mais. Mas o treinador da Alemanha falou assim, cara, 5-0 já tá bom, a gente já se classifica assim, a gente já está classificado para a final, então vamos tocar a bola aqui pra, sei lá, só para passar o tempo que a vitória já tá garantida, mas o Schürrle não obedeceu, queria ganhar. Isso é uma entrevista do treinador num jornal alemão, que eu vou deixar aqui na descrição como foi que ele no vestiário foi. Aí beleza, o final do jogo foi desastroso. Brasil 7, Alemanha 1, muita gente reclamando, muita gente falando que isso ia mudar, tal, que não ia acontecer mais. Beleza. Aí depois do jogo, tem a estatística do jogo. E eu vou mostrar pra vocês a estatística do jogo, que a estatística do jogo é meio que uma coisa relevante, assim, uma coisa meio assustadora. O que aconteceu na estatística do jogo, o que aconteceu no jogo em geral. Vamos lá? Então, finalizações. O Brasil teve 18, a Alemanha teve 14. Finalizações ao gol. O Brasil teve 8, a Alemanha teve 10. Posse de bola. O Brasil teve 52%, a Alemanha teve 48%. Escanteios. O Brasil teve 7 e a Alemanha teve 5. E faltas. A Alemanha teve 14 e o Brasil teve 11. Então, finalizações. Em geral, o Brasil ganha. Porém, finalizações ao gol, a Alemanha teve 10. 7 gols. O Brasil teve 8. E 1. A porcentagem muito maior de chutes ao gol da seleção alemã foi muito grande. Posse de bola, o Brasil teve mais. Escanteios, o Brasil teve mais. Faltas, o Brasil teve menos. Então, praticamente ali, o Brasil, nas estatísticas da partida, o Brasil foi uma seleção melhor que a da Alemanha. Mas quem vive de estatística é matemático. Quem vive de futebol é bola na rede. E a Alemanha meteu 7 bolas na rede. E o Brasil só meteu uma. E foi a vergonha da vergonha. Então vocês deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Isso foi uma vergonha mundial? Isso foi uma vergonha só da seleção brasileira? A Alemanha poderia dar uma segurada quando tivesse 3-0, 4-0 para ganhar assim? Ou tinha que fazer 10, 15, 20 gols para ser mais humilhante? Então deixe aqui nos comentários, porque a história do 7-1 não tem um fim. Muita gente vai relembrar, os alemães vão relembrar, sempre os alemães fazem um meme no dia 7 de janeiro, eles lembram do 7-1, é normal, uma zoação. O Brasil tem que ir lá e ganhar de 7-0 ou 8-1, que seria também muito difícil se acontecer, mas a zoação vai ser levada para sempre. Seria uma pior zoação se na final da Copa de 2014 entre a Alemanha e a Argentina fosse campeão. Aí se a Argentina fosse campeão, aí ia ser bem chato aguentar os irmãos aqui enchendo o saco, mas ainda bem que eles perderam e a Alemanha humilhou a gente na nossa casa e foi campeão ainda na nossa casa. Ela cuspiu na mesa, ainda bagunçou tudo. Então, rapaziada, gostou do vídeo? Do fatídico 7-1? Deixa o like, se inscreve no canal, aperta a notificação para toda quarta e domingo às 4 horas da tarde. Ter vídeo novo no canal, que isso me fortalece ainda mais. Então, aquele fortíssimo e grande abraço e valeu!